é preciso fugir. Há determinadas situações que exigem isso de nós. Mas fugir para onde? Para a oração. Quantos males foram evitados? Quantas situações, quantas tragédias foram evitadas porque alguém ali no calor da discussão resolveu fugir, resolveu refugiar-se na oração. Santa Teresinha do Menino Jesus, inclusive, partilhava conosco essa sua estratégia. Haviam situações no mosteiro que ela dizia: eu precisei me retirar imediatamente para poder vencer aquela situação. São Felipe Neri de igual modo. Ele diz: na luta contra o pecado, vence quem foge. Nós precisamos nos refugiar na oração. E por que eu estou partilhando isso com você? Diante da tentativa daquela multidão de proclamar Jesus Rei, Jesus então se retira. Jesus despede aquela multidão e se retira em oração. Fica sozinho com o Pai, precisa rezar, precisa dialogar, precisa conversar com o Pai. Talvez também diante de uma tentação que nós estejamos sofrendo. É claro que isso não toca o Senhor neste momento, mas quantas vezes nós, diante de uma tentação que podemos ali estar passando, quando fugimos, ou seja, quando buscamos refúgio na oração, nós então enfraquecemos aquela tentação. Na verdade, somos fortalecidos. Quantas tragédias evitadas porque alguém naquela situação resolveu fugir. Quantas vezes as pessoas partilham comigo: irmã Maria Raquel, eu tive vontade de arrumar as minhas malas e deixar tudo e ir embora de casa. E como você conseguiu não fazer isso? Eu parei e rezei. Gente, a oração, o diálogo com Deus é um verdadeiro refúgio. Talvez essa palavra hoje chegue aos teus ouvidos. Você que está aí com o coração inflamado, você que está aí com o coração machucado, você que está aí com tantas preocupações, com tantos problemas para serem resolvidos. Como costumamos dizer, com a cabeça fervendo, para um instante e reza. Porque isso muda tudo. A oração te dará uma luz interior. A oração, o diálogo com Deus, iluminará as tuas decisões. Quantas vezes aquela tragédia, sim, aquela tragédia pode ser evitada se você espera 5 minutos. 5 minutos e não fala com aquela pessoa na hora errada, mas espera, porque é preciso falar na hora certa. Eu me recordo, nós ainda crianças, adolescentes ali, quando chegávamos em casa e queríamos pedir algo para o nosso pai, que também acabara de chegar do trabalho, e minha mãe dizia: espere, não peça agora. Deixe primeiro seu pai tomar um banho, depois seu pai vai jantar, depois eu falarei com ele. Falar na hora certa, esperar. Nós precisamos aprender com Jesus, vamos aprofundar esse evangelho. Nós estamos aqui naquele evangelho, Mateus capítulo 14, em que a tempestade, o mar agitado se debate, então as ondas são jogadas contra a embarcação na qual se encontram os apóstolos. Enquanto Jesus reza, a embarcação dos apóstolos é batida pela tempestade, pelas ondas agitadas. É preciso ter a consciência de que mesmo nesse mar agitado da vida, existe o Cristo que suplica ao Pai por nós. Ele é a cabeça desse corpo místico que é a igreja. E tudo aquilo que pedimos a Deus, pedimos em nome do seu Filho Jesus, no Espírito Santo. Jamais esqueceremos também como esta mãe, que ainda há pouco mencionava, temos uma outra mãe, conhecida por ser a onipotência, conhecida por ser a onipotência suplicante. A sua súplica
alcança do coração de Deus aquilo de que necessitamos. Ela suplica ao Filho. No mar agitado da vida, não esqueçamos a força da intercessão. E veja, Jesus acabara ali de realizar a multiplicação dos pães. Um sinal, uma prefiguração da Eucaristia. Somos alimentados na mesa eucarística. Rendemos graças ao Senhor na nossa oração, no nosso diálogo com o Pai. E depois somos lançados no mar da vida, onde ali temos certeza, enfrentaremos tempestades, se não hoje, amanhã. Hoje e amanhã também. Não é assim a vida? Os nós da vida estão aí para serem desatados. Os problemas estão aí para serem resolvidos. Não tem como. Nós vamos nos debater com eles. E na verdade nós só podemos saber se verdadeiramente temos fé quando essa fé é colocada à prova. É muito fácil proclamarmos esta fé quando o mar está calmo, quando tudo é bonança. Ou até mesmo é muito fácil prescindirmos dela quando tudo está tão certo, quando tudo é tão humanamente calculado. Mas é quando estamos diante do impossível, é quando humanamente já não há o que ser feito, é quando a nossa fé é colocada à prova. Essa é a hora do testemunho. Jesus vem ao encontro da barca, Jesus vem ao encontro dos apóstolos, Jesus vem ao encontro da sua igreja, que se debate, que quase naufraga. E aquele que é o príncipe dos apóstolos ousa pedir ao Senhor: se és tu, manda que eu caminhe sobre as águas. No outro episódio, Jesus já havia acalmado a tempestade, agora é preciso ir um pouco mais longe. Jesus quer mais uma vez dar prova para os seus da sua divindade e manda então Pedro caminhar sobre as águas. Pedro, a igreja, nós caminhamos. E quantos de vocês hoje estão aí caminhando sobre as águas, sobre as ondas? Sobre o mar do sofrimento, sobre o mar da traição, sobre o mar do abandono, sobre o mar das enfermidades. Porque aquele que tem fé caminha sobre as águas, aquele que tem fé em Deus, por causa de Deus, com Deus, ele é capaz do impossível, ele vive o sobrenatural. Mas ali, apesar da fé, está presente também a fragilidade humana. Não conseguimos passar pelo mar tempestuoso confiando em nós mesmos. Não conseguimos vencer, atravessar o mar tempestuoso com base nos nossos raciocínios, com base nos nossos conceitos, com base nas nossas habilidades naturais, não. E por isso Pedro afunda. Nós afundamos com ele. O vento fez com que Pedro sentisse medo. E o problema não está no vento, na verdade. O problema está na falta de fé de Pedro. Pedro tem fé, mas a sua fé ainda é pequenina. Mas que bonito, porque embora Pedro erre, embora tantas vezes nós também erremos, e tantas vezes acabamos perecendo diante das dificuldades por causa da nossa fraqueza interior, mas existe em Pedro a humildade suficiente para gritar: Senhor, salva-me. Enquanto houver em nós humildade suficiente para suplicar a Deus, para gritar pelo socorro de Deus, seremos salvos. Jesus estende a mão e ergue Pedro. Jesus poderia naquele momento ter acalmado o mar. Não, o mar continua revolto, mas Jesus sustenta Pedro. Está dizendo a mim e a você: o mar da vida continuará revolto. Talvez ele se torne ainda mais intensamente revolto, mas é em você que eu estou trabalhando. É a sua fé que precisa crescer. E este mar revolto, as tempestades da vida, é um lugar propício para fazer a tua fé amadurecer, para te fortalecer ainda mais na fé. E a passagem então, e em seguida Jesus entra na barca junto com Pedro e eis que surge então a calmaria.
vencemos a batalha. Com Jesus, sempre com Ele, por causa dEle. Dali se encaminham para uma região próxima, a região de Genezaré, onde as pessoas dão um grande testemunho de fé. Os doentes são apresentados, trazem os doentes à presença do Senhor e estes tocam o seu manto e são curados. Porque eles creem. Porque tamanha é a fé deste povo. Quantos ensinamentos neste Evangelho, quantos ensinamentos nestes poucos versículos. Tenho certeza que cada palavra, cada ensinamento hoje fala ao teu coração. O primeiro deles é preciso rezar. É preciso encontrar-se com Deus. Nós estamos aí amanhã, terça-feira, dia 8. Eu e você também recebemos o convite do Senhor para acordarmos na madrugada, às 4 horas, para o Santo Rosário. Sim, para rezarmos, para encontrarmos o Senhor, para colocar nas mãos dEle as nossas situações, as tempestades da nossa vida, na certeza de que Ele nos fortalecerá para que vençamos cada uma dessas dificuldades. Mas se recorrermos ao Senhor, não haverá vitória. Os problemas estão aí, sim, mas a solução também nos é dada. Vamos iniciar o poderoso cerco de Jericó por nossas famílias, por nosso Brasil, pela igreja. São tantas intenções. Não fiquemos acomodados, dormindo, não, mas despertemos na madrugada, nesse cerco de Jericó, para encontrarmos o Senhor. Ele veio ao nosso encontro. Precisamos agora nós irmos ao encontro dele. Quantos ensinamentos! Vamos proclamar esta palavra que hoje é resposta, que hoje é orientação, que hoje é força, a fim de que você vença todas essas dificuldades no nome do Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 14, versículos do 22 ao 36. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho, a barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou e os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste. E todos os que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que possamos reconhecer a grandiosidade do Senhor, da sua ação nas nossas vidas,
que possamos adorá-lo, assim como fizeram os apóstolos do Senhor. Verdadeiramente, Tu és o Filho de Deus. Proclamar a fé. É crendo no coração e é proclamando a fé com a boca que alcançamos a salvação, crendo, proclamando. Verdadeiramente, Tu és o Filho de Deus. Filho, filha, que o seu dia seja todo ele iluminado por esta palavra. Que você seja sustentado no meio das ondas do mar por esta fé. É a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E não esqueça, muitas vezes será preciso fugir. Para onde? Para a oração. É preciso refugiar-se na oração. Refugiar-se em Deus. E ali tu encontrarás todas as respostas. Ali tu recobrarás a serenidade do coração, a paz da alma. Para não agir de maneira precipitada, não. Para não agir de maneira desordenada, não. Mas para agir conforme a vontade do Senhor. Ele próprio te trará a vitória em todos os teus combates. Creia nisso. Reze. Recomendemo-nos à Santíssima Virgem Maria. Pelo poder que lhe concedeu Deus Pai, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pela sabedoria que lhe concedeu o Deus Filho, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pelo amor que lhe concedeu Deus Espírito Santo, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe.